Bom dia. Me pediu o nosso presidente para fazer, antes do nosso debate, uma rápida, realmente rápida, introdução sobre a ABMS Internacional, que é a área da ABMS voltada para a internacionalização das nossas associadas. Então, junto com a professora doutora Ludmila Batorina, que é a consultora internacional da ABMS, nós fizemos uma rápida apresentação de tudo que tem sido feito nesses 2 anos e meio, desde que essa gestão assumiu com esse desafio de promover a internacionalização das nossas associadas. Entre os objetivos, alguém vira para mim ou eu viro? Está aqui? É importante, só para dar a vocês um contexto de como nós já estamos atuando nessa área. Bom, os objetivos da ABMS Internacional, quando ela foi criada, era basicamente para desenvolver a cooperação entre os nossos associados, as nossas entidades e as universidades internacionais. Além disso, a ideia é estimular o apoio a esse processo de internacionalização que já vem ocorrendo em muitas das nossas mantenedoras. A ABMS, como é tradição, também pretende ser uma fonte importante de informação para os associados e também atuar concretamente na promoção desses convênios e dessas parcerias. A nossa visão é que nós sejamos vistos nesse ABMS Internacional como uma fonte, talvez a principal fonte, especializada no desenvolvimento institucional e internacional do setor educacional. E, para isso, a gente tem várias ações sendo desenvolvidas, né? Nós criamos o site no portal da ABMS, com conteúdos relevantes, com orientações específicas para os associados. Promovemos as delegações internacionais, talvez essa seja a face mais visível do nosso trabalho, mas não é a única. As nossas delegações internacionais, já indo para a 3ª missão. Assinamos já vários convênios com instituições estrangeiras, convênios esses que vinculam as associações, os associados em diversas parcerias ou potenciais parcerias internacionais. Participamos de eventos internacionais. Introduzimos um diálogo importante com o programa Erasmus, que é um programa tradicional e importante europeu de intercâmbio acadêmico. Vários artigos foram publicados em revistas internacionais, mostrando o potencial do setor para o mundo, que é uma coisa interessante, porque nós somos 80% da educação superior no Brasil, mas internacionalmente nós somos quase zero em termos de importância, dimensão. Há um grande desconhecimento do que representa a educação superior particular do Brasil lá fora. E essas publicações de artigos, além do blog, foram e são muito importantes. Fizemos também, através da nossa consultora, apoio, consultorias às parcerias internacionais que as nossas associadas já desenvolvem. Realizamos pesquisas, inclusive de opinião, para saber o que pensam as entidades sobre a internacionalização e promovemos diversos encontros com embaixadores, com cônsules, pessoas que são formadores de opinião para que a gente fizesse a apresentação da ABMS. O site que vocês podem acessar tem uma média de 370 visitas para cada conteúdo, né? Já são mais de 150 notícias, eventos, documentos que são postados no site da ABMS Internacional, chamadas públicas, informações gerais sobre, por exemplo, MOOCs. O site tem uma visita importante, né? Se não me engano, né, Ludmila, já são mais de 6.000 visitantes únicos dentro dessa página. Então, o site hoje é uma fonte relevante de informação para o setor. As delegações, que todos acompanharam, né, e muitos daqui participaram diretamente, elas também são um sucesso. Nós tivemos na Rússia, esse é o grupo que visitou a Rússia, com a relação das universidades visitadas. Foram 36 participantes, com 21 mantenedoras, 8 instituições russas visitadas, entre elas as principais universidades particulares na Rússia, que não são muitas, e públicas também. Tivemos a companhia importante do então deputado Caio Nácio, que era o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e que deu a chancela oficial às nossas delegações. Esse é um ponto importante. As nossas delegações não são turísticas, elas são de negócios e de representação do Brasil. Então, sempre são compostas por membros do governo para que ela tenha esse caráter oficial e, de fato, a gente possa assinar os convênios que a gente assina. Na Rússia foram 3, com a ABMS local, que se chama ANVUS,
onde, inclusive, nosso presidente foi homenageado com a Ordem do Mérito, a Universidade de São Petersburgo e a Universidade Russa da Amizade entre os Povos, que tem esse nome enorme, mas é a principal universidade pública da Rússia. Tá? Para quem lembra, na época em que existia ainda, o mundo se dividia entre capitalismo e comunismo, essa universidade chamava-se Patrícia Lumumba, e era onde se fazia a formação dos quadros que iam atuar na Revolução Mundial. Então, aqui muitos brasileiros que saíram aqui na época da ditadura se formaram para essa universidade. Hoje, ela promove a amizade entre os povos, mas ela teve um papel instrumental na história da Rússia soviética. A segunda delegação foi para Israel, que é o país das startups. Nós tivemos também várias visitas muito importantes, foram 40 participantes, 17 mantenedoras representadas, visitamos 7 instituições, as principais de Israel. Tivemos como representante oficial a diretora de programas do MEC, a Patrícia Vilas Boas, que deu mais uma vez aquela dimensão oficial, e assinamos 3 convênios. O primeiro, com uma espécie de clube de Israel, foi uma experiência única para os participantes aqui que lembram. Nós conseguimos que os 8 presidentes das principais universidades públicas de Israel sentassem junto, e não foi para brigar por dinheiro. Foi para poder assinar conosco um convênio, porque eles brigam o tempo inteiro, né, buscando cada um recurso para a sua instituição. Mas assinaram juntos conosco um convênio, e o nosso presidente teve a oportunidade de apresentar um pouco sobre o mercado brasileiro, para espanto dos israelenses, que quando souberam, só como comentário, que aqui existiam instituições que tinham ações em bolsa, o cara bateu a mão na cabeça e quase teve um infarto. Que a tradição lá é da universidade pública, né, da tradição inglesa, desde a fundação do Estado de Israel. Mas, obviamente, passaram a entender e a compreender, se não ainda admirar, um modelo único, que é o modelo brasileiro. E essa é a missão. Missão não é só para a gente trazer, é para a gente levar também experiências que promovam maior entendimento entre os países e entre os povos. Assinamos também um convênio com o Instituto Weizmann de Ciências. Vocês, associados da BMS, podem se vincular a esse convênio guarda-chuva para promover o ensino de ciências nas suas instituições, junto com uma das principais universidades de pesquisa no mundo, que é o Instituto Weizmann. Porque esses convênios são guarda-chuvas, protocolos, que todos podem se associar e materializar termos específicos nas suas instituições. E, por fim, fizemos também um convênio com o IDC, que é a maior universidade particular de Israel, e que também é um convênio guarda-chuva e permite que a gente possa desenvolver projetos em conjunto. Além disso, participamos, né, eu digo participamos, toda a equipe da BMS, a Ludmila, eu, nosso presidente, em eventos internacionais e nacionais. Aqui tem alguns com a FAUBAI, que é a Associação de Educação Internacional Brasileira, talvez a principal associação brasileira, que ainda não tinha uma presença bem marcada do setor particular. Me arrisco a dizer, sem nenhum problema, que tinha preconceito contra o setor particular, mas a partir da presença, em todos esses anos, no evento principal da FAUBAI, inclusive esse ano apresentando 3 artigos, 3 apresentações, a gente conseguiu tornar a BMS mais conhecida, né, e possibilitar que as nossas associadas possam participar também dessa associação. Fui a Las Vegas ali, o nome não é muito bacana, né? Eles falam CICU, mas se escreve SECU, e aí o pessoal pergunta aqui, que eu fui buscar aqui, o que o Celso foi fazer no SECU de Las Vegas, mas é CICU, tá? Para quem vocês não confundam, não tem nada de pornográfico aqui, para não parecer nenhuma inspiração presidencial. Essa instituição é séria e não é nem um pouco pornográfica. Mas, enfim, são aprendizados que a gente teve e trouxe para a BMS Internacional. Esses são os artigos publicados, tá? Junto com o apoio da Ludmila, inclusive em inglês e inclusive com debate internacional. Um desses artigos, quando nós falamos que o setor de educação particular no Brasil está alimentando o crescimento econômico, um professor da Universidade Federal de São Carlos escreveu um artigo contrapondo a nossa visão, porque só existia deles. Só se fala em educação superior no mundo, em artigos internacionais, sobre a área pública. Esse foi talvez o primeiro artigo sobre a área particular. E ele ficou tão mexido
que ele resolveu escrever para promover, obviamente, a visão mais pública da educação. E esse debate é muito importante, mas antes não tinha debate. E esses artigos servem a esse propósito de tornar a BMS mais conhecida e que ela possa, de fato, participar. Aquele artigo ali, muito interessante, vocês gostam do título, em russo, eu não sei do que se trata, mas todo mundo gostou muito. A Ludmila diz que também não é nenhuma brincadeira, não é sério o artigo. Mas, enfim, é o esforço que está sendo feito pela BMS Internacional. Quais são os próximos passos, tá? Para encerrar rapidamente? Vamos realizar em outubro a 3ª delegação internacional da BMS para a China. E aí o mérito do nosso presidente, ele não quer nenhum lugar fácil. Ele quer ir para os limites, né, da equipe e do setor, que é uma característica pessoal dele. E aí nada menos do que a China vai nos receber. Hoje à tarde, nós vamos ao embaixador chinês para apresentar o projeto, que vai ter apoio oficial, né, certamente alguém do MEC vai nos acompanhar, e pretendemos visitar 8 instituições, 9, na verdade, e já temos inscritos 42 participantes, é a maior delegação de todas até hoje. Então, a China é uma experiência muito, muito importante que a gente espera trazer mais convênios para a nossa BMS. É importante também, em continuidade, operacionalizar o que está sendo feito. Tá? Essa é uma observação, porque nós fazemos pesquisas, e as pessoas dizem, mas a BMS Internacional é só visita. Não, a gente tem convênios e o desafio nosso para os próximos anos é tornar esses convênios letra viva, né, que façam, de fato, parte da instituição. Já há instituições como o Unis, como a Unicarioca propriamente, o Grupo CER e outras, até públicas, que participam de convênios junto com a BMS por conta do nosso esforço. Mas a gente quer disseminar isso para todas as instituições, inclusive as pequenas e médias também, tá, que têm condição de receber intercâmbios, professores, pesquisas. E, por fim, é sempre um esforço da equipe da BMS desenvolver novos serviços para os nossos associados. Quer dizer, nós achamos, e vamos debater isso hoje, que a internacionalização não é só mais um itemzinho do formulário de avaliação que a gente tem que ticar. Ela é potencialmente um grande diferencial para a instituição. Como agora os formulários de avaliação falam seguidamente de inovação, 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 então podemos inovar também fazendo parcerias inovadoras e trazendo essas novidades para as nossas associações. Esse vai ser o desafio da BMS Internacional. E nessa rápida introdução, agradecendo não só a inspiração do Janguier, a Débora, por todo o feedback que ela nos dá também com a experiência dela para aprimorar o programa, toda a equipe da BMS, eu queria dizer que nós esperamos prosseguir com esse trabalho, com o mesmo empenho, com a mesma qualidade que a BMS Internacional vem desenvolvendo, e quero convidar todos vocês também para participar do debate que a gente vai fazer sobre internacionalização no Congresso Brasileiro de Educação Superior Particular, que vai acontecer em junho, e que tem lá uma mesa onde o professor Stefano vai participar, e a gente vai debater exatamente a diversidade no aspecto da globalização. Ok? Então, foi essa introdução que me coube fazer. Muito obrigado. Bom debate para todos. Muito obrigado, professor Celso, pelos esclarecimentos aí acerca da BMS Internacional e de nossas delegações internacionais. A professora Ludmila vai... Dois comentários, por favor. Eu recebo muitas perguntas no meu e-mail sobre governos desplazados com outras universidades que nós fazemos na China, na Rússia e na Israel. Essas guarda-chuva, para você, é suficiente escrever que você é associado do ABMS e as portas abertas. Isso não somente para participantes das delegações, isso é para todas as associadas da associação. E última, nós enviamos o questionário sobre internalização e recebemos muito pouco respostas. Por favor, eu encorajo vocês para participar no questionário, porque questionário isso é realmente muito importante instrumento, ferramenta para nós, para planejar nossas ações no ano futuro. Ok, obrigada. Obrigado, Ludmila. Só para, eu não posso deixar de mencionar, até porque está presente aqui, a parceria com o Grupo A, que é nosso parceiro na delegação, e também da Edux, que são apoiadores tradicionais dos nossos eventos. Eu queria só comentar que um dos efeitos colaterais da BMS Internacional é que a nossa consultora Ludmila já começa a entender melhor o nosso jeitinho brasileiro,
E nós também começamos, mesmo que muito lentamente, a entender a alma russa, que é meio Dostoiévski, né? Então, acho que essa compreensão mútua começa com a nossa com relação a Ludmila e vice-versa. Obrigado.